lá, bom dia a todos. Então, eu sou a professora Adriana Fernandes, né? E a gente vai dar prosseguimento à nossa conversa, ao nosso diálogo sobre esse processo aí. Hoje, mais ainda, conversar sobre o processo histórico aí da comunicação humana, né? De onde que ela vem, como surgiu. A gente vai até fazer uma retomada aí de um vídeo que nós já assistimos. Então, a aula de hoje promete, não é isso, professora Dinalva? Isso mesmo. Bom dia. Bom, e aí se vocês enviem os comentários para que nós possamos vivenciar aqui esse processo de comunicação, que é disso que estamos falando, né? Da comunicação, nesse processo histórico que foi se desenvolvendo e hoje aí com as mídias, né? Com a questão do devir humano que vai mudando em contato aí com o meio, com as mudanças tecnológicas também. Envie teu comentário, sua sugestão, sua dúvida, para que possamos estabelecer aqui um diálogo produtivo. E essa questão, obrigada, viu, professora Dinalva? E essa questão do devir humano, né, essa expressão, esse devir, né, o que vem a ser esse devir humano? É a própria, quando eu penso devir humano, é a própria essência humana, né? Numa das nossas primeiras aulas, o que nós conversávamos sobre essa questão da linguagem humana, né? Que ela nos diferencia, né, dos outros seres pelo fato de nós podermos aí ter desenvolvido tanta coisa, né, tantos avanços tecnológicos hoje em dia, como a gente o nosso ambiente, né, de encontro, ele está envolto de tecnologia pura, né? E como veio se transformar? Através de quê? Justamente através da linguagem humana, né? Desse nosso processo aí de comunicação, de interação social a todo momento. Nós não vivemos sem nos comunicarmos, não é isso, professora Dinalva? Então, é um prazer enorme, mais uma vez, estarmos juntas aqui para conversar com vocês sobre essas questões e, especificamente nessa aula de hoje, a gente vai fazer uma retomada nesse processo aí histórico que nos torna como somos hoje, né, esse processo da linguagem, né, como é que ela surgiu, essa necessidade do homem de se comunicar, né, de onde surgiu, como surgiu e até hoje, como vem transformando a nossa vida. Por isso, o devir humano, né? A cada dia, a cada momento, nós estamos nos transformando e essa transformação, ela está diretamente relacionada com esse nosso poder, digamos assim, de comunicação. Então, vamos dar uma olhada aqui nos nossos slides. A nossa aula de hoje é a aula de número 5, não é isso? O nosso curso técnico em multimeios didáticos e a nossa disciplina teorias da comunicação. Eu, como já falei anteriormente, professora Adriana Fernandes, e nós temos a nossa professora assistente, professora Dinalva, tá? Professora Adriana e professora Dinalva. Vamos seguindo, então. O que nós estudamos na nossa aula anterior, na aula de número 4, né? Nós conversávamos na aula passada sobre essa questão do sentido da linguagem na vida humana e conversávamos também, damos continuidade, não é isso? Sobre a semiótica, essa questão dos signos, né? Dos símbolos, deles significarem, mas sempre dentro de um contexto específico, não é? Determinados signos e símbolos, eles significam de uma maneira num determinado contexto e significam de outra maneira num outro contexto. Porém, existem alguns símbolos aí que eles são praticamente universais, não é isso? Eles simbolizam, nós comentávamos a época lá daquela aula sobre a questão da pomba branca, da paz, não é isso? Que é um símbolo quase universal, né? O gatinho preto que em alguns lugares, né? Ai, meu Deus, é azar, eu tenho medo, dá azar. Então, alguns símbolos, eles já funcionam quase que, têm o mesmo sentido
independente do contexto, né? Outros não, outros eles já vão variar de acordo com o contexto, não é isso, professora? Quer fazer algum comentário? Isso mesmo, no caderno da disciplina de vocês mesmos tem um exemplo interessante a respeito da significação, que para nós uma saia, né, significa feminino. E aí se você for para um outro país, para um outro contexto, já não dá para usar esse símbolo, porque o homem usa uma vestimenta semelhante ao da mulher. Então tem muita a ver essa questão de você observar se o mesmo signo é em vários contextos, né? Nesse caso já tem que tomar um pouco de cuidado. Já tem que tomar cuidado, exatamente. E outro assunto também que comentávamos, né, só revisando um pouquinho o nosso encontro anterior, foi sobre os códigos digitais e os códigos analógicos, né? Aquela diferenciaçãozinha que fizemos, né? Os analógicos, eles exigem um processo maior até chegar, no exemplo do nosso caderno, nós falávamos da carta, né? Que ela demora um processo maior até chegar de um remetente ao seu destinatário. E os códigos digitais já não, né? Tem todo esse aparato aí que num aplicativozinho de um celular, por exemplo, de um iPhone, eu posso estar aí conversando, me conectando em tempo real com alguém que está do outro lado do mundo, né? Nós vemos a todo momento, por exemplo, nos telejornais, né, quando tem algum acontecimento, uma catástrofe, né, da natureza. Então, hoje em dia, os repórteres estão fazendo a reportagem ali e você vê, você assiste ao próprio fenômeno, digamos assim, da natureza ao vivo. Parece que você está lá, né? Por exemplo, um terremoto, você vê a terra tremer em tempo real. Enfim, então esse é o poder aí desses códigos digitais de conseguirem abarcar, conseguirem chegar num tempo muito mais ágil, né, num tempo muito maior e consegue chegar a uma massa muito maior, né? Vamos continuar aqui olhando os nossos slides. Então, comentamos o que vimos na aula passada, né, e agora vamos dar uma olhadinha no que será a nossa discussão de hoje, né? No que consiste a nossa discussão, o que a gente vai estudar na aula de hoje. Uma palavra-chave, um termo-chave é o contexto histórico da comunicação. Ou seja, quais os efeitos, né, que através aí do tempo, da história da humanidade, né, os efeitos do desenvolvimento, principalmente o desenvolvimento tecnológico na comunicação, olha aqui, e no devir humano, ou seja, como é que esse processo histórico, né, toda essa contextualização histórica, ela vem influenciando, né, ela influenciou, ela vem influenciando, ela vem transformando cada vez mais a essência humana, né? Nós nos caracterizamos como seres racionais, né, que utilizamos aí nós temos um poder maior, digamos aí nesse sentido, né, que é a nossa linguagem, a linguagem humana, esse poder comunicativo. Então, a nossa essência enquanto humanos, ela está diretamente relacionada com a linguagem. Vamos seguir aqui? Então, nos nossos slides, e aí nós temos para a aula de hoje, né, que é importante nós ressaltarmos o quê? O mundo para os homens é o mundo construído, olha pessoal, aqui uma palavra também que eu considero uma palavra-chave, socioculturalmente. Lembrando que desde os nossos encontros anteriores a gente vem muito falando sobre a questão do homem ser um ser social, não é? Nós vivemos numa sociedade em que precisamos estar em contato mútuo, não é? Sempre. A construção desse mundo é a própria
construção da história humana. Sendo assim, não é difícil entender que em momentos diferentes, esses momentos históricos, não é isso? Diferentes da construção do mundo em que vivemos hoje, a comunicação, ela se faz de formas, ela se fez e se faz, não é isso? De formas variadas, dadas as condições existentes nos diferentes momentos da história humana. Então, basicamente, qual é a nossa reflexão maior aqui? É que, através da história humana, a gente se identifica, digamos assim, essa nossa história através de quê? Relacionada diretamente a quê? À linguagem, à comunicação. Não é isso, professora? Vamos pensar nós aqui, o que seria de nós, né, se não tivesse ocorrido, né, e ainda está ocorrendo, e isso está diretamente relacionado com a nossa essência, com o que vamos ser daqui para frente também. As transformações, elas vão ocorrendo e a gente está ali acompanhando. E essas transformações, elas se dão, a gente percebe, a gente registra, a gente guarda na memória, tudo através de quê? Da nossa linguagem. Já tem alguém aí manifestando também? Sim, eu observei que alguns polos estão com dificuldade para acessar, né? Porque acessam e saem, então isso a gente já sabe que é um problema mesmo de internet. Mas um abraço a todos vocês aí de Espigão e Cunjubi, e também lá de Guajará-Mirim, que está tentando acessar e está com dificuldade, e a todos vocês dos outros polos que a tutora está com dificuldade para acessar o chat, mas nós sabemos que vocês estão aí e, assim que possível, envie os comentários de vocês aqui que nós estamos prontos a responder, tá ok? É isso aí, pessoal. Conforme vocês forem, então, conseguindo entrar no nosso link, né, no nosso canal, não é isso, professor? Então, quem foi entrando e quem ainda não conseguiu, mesmo assim, um bom dia a todos, tá? A gente está muito feliz e a gente espera que possamos aí manter um contato maior. Então, pessoal, para fazer essa retomadazinha dessa contextualização histórica, nós assistimos a um vídeo numa das nossas primeiras aulas, se eu não me engano foi na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro, e aí eu convido vocês, nós convidamos a todos aí dos demais polos a assistirmos novamente essa retomada, porque ela tem a ver exatamente com esse início e esse desenvolvimento até os dias de hoje da comunicação, da linguagem humana. Vamos assistir a um vídeo bem interessante? Vamos rever juntos? Vamos lá. Na teleaula de hoje, você vai perceber que a comunicação é essencial para o nosso desenvolvimento e como ela se transformou durante os anos. Vamos descobrir como ela é importante para a sobrevivência e como aconteceram os primeiros processos de comunicação. E aí, preparado para mais uma viagem no tempo? Então, vamos lá! Tudo começou há aproximadamente 40 mil anos antes de Cristo, período paleolítico superior. O homem sempre sentiu a necessidade de se expressar e, por isso, cria uma espécie de linguagem visual para ilustrar sonhos e cenas do cotidiano. No decorrer dos anos, criaram vários mecanismos para aprimorar a comunicação entre si, como o surgimento da escrita na Mesopotâmia, 4 mil anos antes de Cristo, além dos hieróglifos egípcios. Estamos agora no ano de 1439. Gutenberg cria a prensa móvel, uma invenção que estabelece o processo de produção de massa. Chegamos à invenção do telégrafo, isso no ano de 1837. Para a época, foi o principal elemento para conversas a longa distância. Em 1876 surge o telefone. O fato conseguiu que duas pessoas em lugares diferentes pudessem se comunicar. Já o rádio, que é um sistema de comunicação através de ondas eletromagnéticas propagadas no espaço, surge no final do século XIX. A televisão surgiu nos anos 20 e no Brasil chegou em 1950.
primeiro com imagens em preto e branco e depois de anos a cores. E a necessidade de se comunicar estimulou ainda mais as invenções. Em 1943 surgem os primeiros computadores. Já a internet surgiu em 1970 e passou por transformações até chegar ao formato que conhecemos hoje. Atualmente, com a evolução da tecnologia, a comunicação acontece com pessoas ao redor do planeta em questão de segundos. Os famosos smartphones, tablets, notebooks ou até mesmo os computadores de mesa conectam em tempo real qualquer pessoa que esteja acessando a internet. Percebeu como a linguagem é uma das capacidades humanas mais fundamentais? A comunicação implica em tornar algo ou alguma informação comum a todos. Por isso que comunicar pressupõe interação. Esse assunto é muito rico e merece bastante atenção, concorda? Bons estudos e nos vemos por aqui. Então, vimos que através da comunicação, o homem foi percebendo, né, essa necessidade que o homem tinha de interagir com o seu semelhante, né? Essa questão da interação que o ator acabou de comentar. Então, essa necessidade, ela foi cada vez mais se transformando de acordo com as necessidades humanas. E aí o que constituiu e o que vem constituindo, volto a dizer, essa questão do devir humano é que o homem está sempre buscando, né, para se transformar cada vez mais. Então, essa essência humana, né, de seres linguísticos, né, seres que se comunicam, que interagem socialmente, ela como é que se deu aí através desse processo histórico, né? Vocês viram que conforme o homem foi tendo as necessidades, né, ele foi transformando cada vez mais e essa transformação se deu através da linguagem. Aí tem um resuminho aqui que eu preparei no slide, vamos dar uma lida sobre esse vídeo, né, e sobre o que nós vamos comentar daqui para frente. Ó. Na medida que o homem precisou de novos recursos para viver, olha, tem a ver com a vida, com a nossa vida, não é isso? Surgiram novos desafios. E diante desses desafios, o homem, né, desenvolveu habilidades técnicas, né, que a tecnologia, cada vez mais essa transformação do homem, né, e ganhou agilidade para explorar cada vez mais o planeta Terra, o planeta em que vivemos. Dando continuidade aos nossos slides, né, a gente vai entrar agora num momento histórico aí que foi um divisor de águas, eu considero, né, para essa questão do devir humano, para essa transformação na nossa vida, não é? Essa questão desse desenvolvimento tecnológico, né, ela só foi possível porque o homem inventou, né, várias tecnologias e foi aprimorando essas tecnologias para poder conhecer e transmitir conhecimentos, né, pessoal, através da linguagem, não é isso? Conhecimentos e informações pelo mundo, até chegar ao que McLuhan, né, chamou de aldeia global, tá? McLuhan, ele foi um dos primeiros a pensar nessa questão aí do homem enquanto, se ele é um ser social, se ele é um ser que precisa estar aí a todo momento se comunicando, né? Ele precisa cada vez mais pensar em chegar, em diminuir essas distâncias geográficas e através de quê? Através de todo aí esse desenvolvimento tecnológico, né, esse desenvolvimento da comunicação humana, né, principalmente a comunicação, né, a gente pensa em tecnologia, a gente já faz aquela relação, né, o computador, a internet, não é, o celular, todos os meios, a televisão, o cinema, não é, as mídias, então todos os meios comunicacionais, eles estão diretamente relacionados com a tecnologia, né? Não tem como a gente desassociar uma questão da outra, né? Então vamos continuar aqui com os nossos slides. Então, a história da comunicação humana. Então, nesse processo, o que é importante sabermos? Saber quais linguagens, não é isso? E quais tecnologias
o homem inventou para se comunicar na construção do mundo. Quando a gente lê construção do mundo, é principalmente nessa questão de construir o mundo de acordo com a nossa essência. Ou seja, o devir humano é justamente o que estamos nos tornando e como vamos nos tornar daqui para frente através dessa nossa essência comunicativa. Então, seguindo aqui, dentro ainda dessa questão da história da comunicação, o que é preciso compreender? Que essas invenções, né, e o uso delas, que se fez e se faz das linguagens, juntamente, pessoal, com as tecnologias de comunicação, estão relacionados a certas condições e carências, ou seja, as nossas necessidades, não é? Mas também estão relacionados a escolhas e interesses políticos e econômicos. Aqui nós vamos entrar numa questão que nos dias de hoje, assim, ela é muito pertinente de comentar, no sentido de que todo esse aparato tecnológico, né, toda essa tecnologia, a gente mais do que ninguém sabe que tudo isso tem um preço. Então, envolve aí, né, dentro da nossa relação enquanto homem, ser social, né, um homem que está em constante transformação, a questão política e econômica, essas duas questões aí, elas regem também a nossa essência, porque nós somos, o homem enquanto um ser que interage socialmente, ele é ao mesmo tempo um ser político, né? O que é fazer política, não é? É você interagir, né? Comungar aí ideias, comungar pensamentos, não é? Pontos de vista, não é? Formar opiniões. Lembra que nós sempre comentávamos nos encontros anteriores a questão de criticidade, perdão. O que é isso? Nós temos assim uma visão de mundo, a maneira como a gente enxerga o mundo, a maneira como a gente se relaciona. Então, essas transformações, pessoal, nunca esquecer, elas estão sempre ligadas a outros fatores. E dentre eles a questão da política, né? Porque nós somos políticos, né? Nós fazemos política diariamente. Quando vamos a um supermercado, as questões econômicas, e aí a gente conversa com a atendente, a questão da alta dos preços, né? E por que o mercado não faz a promoção tal? Isso aí é um processo político, né? A gente está tentando convencer, tentando expor a nossa opinião, nosso ponto de vista diariamente, a todo momento. Então, está diretamente relacionado. E essa questão do preço, né? A gente pensa... Vamos pensar juntos aqui. A questão das tecnologias, né? Cada vez mais a gente tem um aparato tecnológico, materiais aí que nos permite atuar no mundo, né? No nosso planeta, mas tudo isso tem um preço, e muitas vezes um preço bem alto, né? A gente sabe. Então, vamos seguir aqui com os nossos slides, né, trazendo a seguinte questão. A comunicação antes da escrita, não é? Ela era um processo, digamos assim, mais, eu costumo dizer, mais corporal. Não é isso? Nós tínhamos aí, como é que se dava a comunicação? Através de signos sonoros, né? Então, o homem começou a observar os ruídos da própria natureza, né? O barulhinho das águas, o canto dos pássaros, né? Os assovios, e ele começou a querer imitar. No início foi um processo muito de imitação. E nós temos também, antes da escrita, aí esse processo da comunicação através de signos corporais. O homem fazer gestos, né? Começar a manifestar os seus sentimentos, o que ele estava sentindo, se ele sentia dor, se ele estava com fome, tudo isso através de gestos. Então, voltando aqui aos nossos slides, por isso que a gente fala em signos sonoros e signos corporais. Então, essa era a forma como o homem se comunicava antes da escrita, né?
E aí nós tínhamos também que a comunicação humana, ela pode-se dizer que nesse início, né, antes da escrita, ela era muito, deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta, que está em vermelhinho, ela era uma comunicação, então, instintiva, quase como a comunicação que acontece entre os outros animais, né? Então, era uma comunicação mais corporal, né? Mais gestual. Dando seguimento, então, aí a gente chama todos vocês aí do outro lado, nos demais polos, então, para uma reflexão. Se antes aí do surgimento da escrita, o homem já procurava, né, falar através de outros signos, não é isso? Ele falava, ele não usava as palavras, ainda não tinha formado esse código linguístico, esse sistema linguístico, não é isso? Porém, como é que ele aprendeu a falar, né? De onde, como que ele aprendeu? Quem ensinou ao homem a ele a falar? Então, aí é uma reflexão interessante para a gente começar a pensar, né? E nos nossos slides, vocês vão perceber que uma digamos assim, das explicações para essa questão, né, uma suposição, é de que homens e mulheres aprenderam a falar. Olha aqui a nossa palavra-chave, né, que no início eu falei, ó, o homem enquanto um ser social, ele precisa viver sempre em interação. Então o homem foi sentindo a necessidade cada vez maior de se relacionar, né, homens e mulheres, então eles aprenderam a falar, foi uma necessidade, não é isso? Essa necessidade para falar, ele conseguiu, os homens e as mulheres, através da interação, da própria interação uns com os outros, não é isso? Porque nós vivemos, volto a dizer, em sociedade, somos um ser social. Então, pensando nessa questão do homem ter a necessidade de estar interagindo, né, ele inventou uma forma de falar que pudesse ser compartilhada por todos que viviam ali naquele espaço, né, naquele ambiente. Ou seja, para poder se expressar e comunicar. Essa capacidade de falar teria sido inicialmente, né, por imitação de sons da natureza, né, canto dos pássaros, como falamos anteriormente, barulho da chuva, né, as águas, o próprio andar dos bichos quando ele saía para caçar, não é isso? E assim os homens e as mulheres passaram a falar, e isso aconteceu, olha aqui uma contextualização histórica, ó, há mais ou menos aproximadamente 40.000 anos, tá, pessoal? Então, é importante nós pensarmos o seguinte, olha, a fala, ela surgiu quase que de uma maneira natural, digamos assim, por uma necessidade humana. Que necessidade é essa? Necessidade de interagir sempre, porque nós somos seres sociais, não é isso? Vamos continuar aqui com os nossos slides, então. Tá? Então, basicamente, o que a fala, né, como é que ela consistia? Na articulação, né, articulações da voz referidos a objetos, a ações e a acontecimentos, tá? A fala no início era assim, né, ruídos, o homem, alguns estudiosos, alguns antropólogos, né, arqueólogos, eles falam muito nessa questão de, até eu lendo uma vez uma reportagem, falando que até o aparelho fonador do homem, né, era um pouquinho diferente. Nós desenvolvemos, mas a partir do momento que fomos desenvolvendo a linguagem, a fala, não é, a comunicação como a gente faz hoje. Então é interessante, por isso que ela está diretamente relacionada com o devir humano, né? A transformação do homem, a transformação do mundo, né? Através da linguagem, através da interação social, né? Uma está diretamente relacionada à outra. Vamos dar seguimento aqui aos nossos slides?
Tá? Antes de comentar esse slide aqui, professora, você quer fazer alguma observação? Tem alguma chamada? É interessante nós localizarmos aqui você como um profissional da educação dentro da escola e em relação a esse conhecimento da comunicação, de como começou aí esse processo de comunicação através da interação, né? Você pensa, por exemplo, você e o seu aluno aí dentro da escola, quando ele estiver em contato com você aí no laboratório ou dentro da biblioteca, em qualquer meio, né, em qualquer ambiente aí dentro da escola, que você estiver atuando aí como profissional da educação, né? O técnico em multimeios. Esse conhecimento pode ajudar você a contribuir com a educação, com a formação do seu aluno aí dentro da escola. Então, se você faz um trabalho diferenciado, né, com os conhecimentos que nós vamos passar aqui, que a professora vai mostrar algumas imagens, né, de como começou esse processo de comunicação, o seu aluno, ele vai ver com mais atenção e com mais curiosidade a respeito do que é a comunicação, a respeito das linguagens. Então, você como técnico, como profissional da educação, vai poder contribuir ainda mais com a formação aí, com o devir desse aluno que está aí aprendendo, né, em contato com você e observando o seu modo de vestir e você também contribuindo com ele, certo? Ok, muito obrigada, professora. Então, seguindo aqui, pessoal, com os nossos slides, eu fiz só um esquemazinho para que a gente possa visualizar melhor. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, nós temos aqui, ó, no início, antes, tudo isso antes, esse processo aí de desenvolvimento da linguagem humana, né? No início nós tínhamos o quê? Os sons da fala, não é isso? O homem se comunicava mais através dos sons, não é? Esses sons, eles foram, cada vez mais o homem foi tendo a necessidade de comunicar para mais gente, não é isso? Então, ele transformou esses sons em signos. Esses signos, eles têm que significar, não é isso? Dependendo do contexto. A junção, a união dos signos, nós formamos um sistema linguístico, né? Utilizamos um código, que o nosso caso é o código da língua portuguesa, não é isso? E tudo isso, pessoal, constitui o quê? A nossa linguagem como a gente tem hoje, como a gente concebe hoje, né? Então, é um esquema assim bem elucidativo, no sentido aí da gente ver como se deu essa transformação, tá? Seguindo aqui com os nossos slides, então, a fala humana, não é isso? Ela é a linguagem oral. Ela é a linguagem que nos permite, aí nós no ambiente, nós educadores, né, enquanto educadores no ambiente da escola, no contexto escolar, digamos assim, que é a maneira mais dinâmica, mais rápida, mais eficiente de nós aí entrarmos em contato estabelecermos aí o diálogo com os nossos alunos. Então, todos nós que estamos envolvidos aí nesse contexto escolar, a gente a todo momento, por exemplo, vocês estão fazendo esse curso aqui, né? Estamos juntos aqui conversando sobre essas questões da linguagem humana. Vocês, através desses conhecimentos, como bem colocou a professora Dinalva, né? Nós, educadores, através da fala, principalmente, né? Nós vamos aí estar contribuindo para o processo educacional, no sentido de transformar também a vida do aluno através dessas questões, assim, de refletir, né, colocá-los a refletir também sobre essas questões da linguagem, essa nossa interação, né, como é que é essa essência humana de ser um ser linguístico, né? Assim, são coisas que os nossos alunos, né, os alunos de hoje em dia, assim, olha, se não tiver um educador, né, seja professor, seja alguém que trabalha numa biblioteca ou num ambiente de informática, né, se a gente não tiver ali apontando, norteando,
ele nem vai parar para pensar, né? E são coisas fundamentais na nossa vida que constituem a gente enquanto, da maneira que a gente é hoje, né? Então vamos seguir aqui com os nossos slides, não é? A fala, como eu falei anteriormente, né? Ela é uma linguagem oral, né? E a primeira e mais importante linguagem inventada por homens e mulheres até hoje, não é? Como eu falei aqui agora, né? Ela é a fala. Ela chega mais rápido, né? O processo comunicativo, né? O que a gente quer passar, o que a gente quer transmitir através da fala, né? Ela abarca muito mais gente. A gente pensa aí num contexto escolar, se a gente faz uma reunião, um seminário, né? Que a escola toda participe, né? Para falar de questões, essa reunião ela vai ser muito mais produtiva, ela vai chegar a muito mais gente através da fala, né? Através dessa linguagem que ela é quase que imediata. Então vamos seguir aqui, ó, com os nossos slides. Então, a dificuldade de comunicação, aqui, nessa parte aqui do nosso conteúdo, do nosso estudo, né, vai falar um pouquinho das limitações da linguagem oral. Então, uma das limitações, né, uma dificuldade relativa à permanência da fala na memória. Então, o homem começou a perceber assim, olha, que ele falava, né, ele se comunicava através de gestos, ruídos, mas daqui a um tempo ele esquecia, não é? As coisas que, ou alguém esquecia o que ele havia tentado comunicar. Então, e também uma outra limitação era a impossibilidade, ou seja, ele não conseguia comunicar para longe, né, para alguém que estivesse muito distante desse. Então, para isso foi preciso inventar o quê? Outras formas de comunicar, que pudessem vencer distâncias, o tempo, além de facilitar o uso da memória. E que outras formas foram essas, né? No início, então, a gente, como vimos ali no nosso videozinho, né? Os registros rupestres, né? Os desenhos nas paredes, mostrando ali as caças, não é? Todo o dia a dia do ser humano, não é isso? Então, o homem começou a perceber que ele registrando, deixando lá o desenho na parede, ele poderia passar isso para mais pessoas, né? E todos os dias ele não precisava comunicar isso, já estava lá registrado, então todos os dias alguém ali ia entrar aí em comunicação através dessa linguagem. Então, seguindo, ó pessoal, esses desenhos, eles fazem parte o quê? Das primeiras manifestações simbólicas, não é isso? Simbólicas, artísticas, culturais, ou seja, do homem, né? E ajudam a constituir a memória do devir humano. Porque se a gente pensar bem, através aí desses registros que até hoje, né, vários estudiosos, arqueólogos, eles percebem, né, o homem dos dias de hoje, ele pode entender, né, a gente consegue entender e estudar como viviam os homens, né, os antepassados, os nossos antepassados, né? Então é interessante. E através de quê? Através dos registros que o próprio homem colocou. Quer fazer algum comentário, professora? Isso mesmo. Nessa imagem mesmo anterior que nós vimos, a gente já observa o tipo de caça, né? O tipo de arma que eles usavam, o tipo de animal que eles caçavam. E graças a esse registro, né? Esse desenho, né? Esse símbolo deixado aí nessa parede aí dessa caverna. E é muito importante mesmo frisar que a fala, né, a linguagem oral é importante, porém tem aí as suas deficiências vencidas aí na escrita, no registro escrito. Exatamente. E essa questão dos desenhos, né, dos registros rupestres, aí a partir do desenvolvimento da linguagem mesmo, né, o que hoje em dia nós podemos perceber? Que houve aí uma permanência desses registros, não é? Pense se
não tivéssemos desenvolvido a linguagem, né, todo esse processo aí simbólico, como é que nós iríamos saber, né, como é que o homem vivia anteriormente, o que ele comia, como é que era a alimentação, como é que era a relação dele com a natureza, como é que era a relação dele num determinado momento, se a agricultura ali naquele momento acabasse, né, ele ia para um outro lugar, e tudo isso através de que o homem pôde estudar, que o homem pôde registrar, através do desenvolvimento da linguagem. O né? registro, então, né, professora, e o acúmulo do conhecimento, né? Quem aí já ouviu, já estudou um pouco sobre a história, né? Para que serve a história? O que é a história? A história é o acúmulo do conhecimento. Então, através... por que a gente estuda história, né? Se você perguntar para o professor de história, por que nós estudamos história? Para você conhecer o passado e não errar no futuro. Então, aí, a escrita, o registro, fez com que nós, seres humanos, pudéssemos acumular o nosso conhecimento. E através da memória, né? Mas se pensarmos bem, o que é a memória? A gente só tem memória porque a gente registrou algo do passado, não é isso? E como é que a gente registrou isso, não é? Como é que se dá esse processo de memória? Como é que eu lembro das coisas? Através da linguagem. Porque vocês já pararam para pensar assim, olha, quando nós estamos pensando sobre determinado assunto, isso não é linguagem? Nós não estamos produzindo, né, professora, linguagem a todo momento. O fato de eu pensar sobre algo, mesmo que eu não emita um som, não fale uma palavra, mas eu estou fazendo linguagem no meu processo comunicativo mental, tá? Então vamos seguir aqui, ó. A partir da invenção e do uso da linguagem, a permanência desses desenhos nas cavernas parece fazer com que o tempo humano, olha que interessante, desapareça. Passado e presente se confundem, pois diante dos desenhos como significação, né, a gente entende a gente sabe como é que o homem viveu naquela época, parece que se está diante dos homens e das mulheres que os desenharam. É a força simbólica, eu achei muito bonito, muito interessante isso aqui, ó. É a força simbólica do humano. Sem ela, não há comunicação e, consequentemente, não há história, né? Então, voltamos a dizer, olha, tá extremamente relacionado à questão da história, da nossa essência humana enquanto seres que estamos a todo momento em processo de interação social e de comunicação, tá, pessoal? Então, olha, daqui a pouquinho a gente vai dar uma paradinha para que vocês possam fazer os exercícios. Eu vou passar aqui uns slides só para vocês pensarem, porque ele vai constar no exercício só para a gente pensar um pouquinho sobre uma questão. Vamos dar uma olhada aqui, olha. Deixa eu ver onde está. Aqui, ó. Essa questão, então, da relação da comunicação, né, da linguagem escrita, e qual a gente chama vocês para uma reflexão. Qual a relação da invenção da escrita com a agricultura? Então, vamos pensar aqui, olha, o homem, quando ele começa a plantar, né, primeiro para sua própria sobrevivência, né, quando ele começou a descobrir lá os recursos, né, da agricultura e tal, ele começou a ter a necessidade de registrar toda essa produção dele, até para que ele pudesse marcar o tempo, não é isso? Contar os dias, contar, se eu planto agora, quando que eu vou poder colher, né? Daqui a algum tempo. Então, tudo isso se deu através da linguagem. Então, os primeiros registros, né? E a gente pensa hoje, olha só que engraçado, né? Hoje as pessoas que estão nos lugares mais distantes, né? Os agricultores, né? Tem gente que mora nos interiores, nos sertões, né? A gente pensa assim, é o pessoal que tem menos acesso, vamos dizer, ao espaço escolar, à escola, né? Mas anteriormente, se a gente pensar bem, os primeiros registros, né, no caderno de vocês, vem dizendo isso, que os primeiros registros, eles foram
por pessoas ligadas à agricultura nesse sentido. Então foram registros mais essa necessidade de desenvolver a linguagem escrita, né, no sentido de registrar as economias, né, o que ele estava plantando, o que ele estava colhendo, o que ele podia plantar mais, plantar menos. Então é interessante pensar nessas questões. Então, para os exercícios de vocês, é importante essa reflexão. Uma outra reflexão também, deixa eu passar aqui, é pensar nessa questão da diferença aí da linguagem, né? Então a escrita, ela é fundamentalmente uma maneira nova de desenhar as coisas. Isso no início, né? É uma recodificação do desenho. Então, a primeira forma de escrita usada por homens e mulheres, a gente chama de pictográfica. Que forma é essa, né? Então é você, por exemplo, alguém diz vaca e eu ir lá e desenhar uma vaca. Igual aqueles registros rupestres, né? Que no início o homem ele desenhava, não é? Todo um processo lá de caça, né? Então ele desenhava um animalzinho, ele com a lança, né? Tentando capturar aquele animal, aquela presa. Então a gente tem a escrita pictográfica. Vamos seguir aqui só nos slides também para os exercícios de vocês. A gente tem um outro exemplo, pessoal, da escrita pictográfica, essa organização de desenhos que representam objetos. Por exemplo, quando a gente viaja, né, que a gente percebe ali uma placazinha, ó, com um garfinho, uma faca, a gente já sabe que tem lugar para a gente, né, comer, né, almoçar, jantar, né, nas portas dos sanitários, né, sanitários públicos ou de estabelecimentos comerciais, né. Se a gente vê esse desenhozinho aqui, a gente sabe que é o banheiro, o sanitário masculino, aqui o sanitário feminino e por aí vai, né. Um bar, né, se você quiser tomar alguma coisa, ó, você vê esse símbolozinho, você sabe que lá você vai ter bebida. Então, a pictográfica, ela está muito ligada, assim, o desenho e o objeto, tá? É uma escrita, tá? Mas ela não tem um código linguístico, é a representação do objeto. Uma outra forma de escrita também é a escrita que a gente chama de ideográfica. Ideográfica, por quê? Elas representam ideias. Vamos pensar ali o mandarim, né, a linguagem lá do Japão, da China, né, por exemplo. A gente tem esses símbolozinhos, ó, que eles representam todo um conjunto, uma ideia maior. Por exemplo, esse símbolozinho representa a paz, né, coisas boas, né, o homem enquanto um ser pacífico. Olha aqui um outro símbolozinho que representa a coragem, né, a ideia de harmonia, né, de estar em harmonia com a natureza, com o mundo, né, a ideia da prosperidade, né, de você prosperar na vida. Olha o amor, o símbolo do amor, como é bonito, né? Então, essa é a escrita ideográfica. Ela tem todo um desenhozinho, né, uma imagem que representa uma ideia maior. Então, fechamos aqui, vocês continuem ali fazendo a leitura dos slides, né, para que a gente possa, quando voltar, assim, discutir um pouquinho mais, algumas questões sobre, que vierem a surgir, alguma dúvida de vocês, e aí a gente fazer a correção dos nossos exercícios. Vamos lá, então, bons estudos e já já a gente volta para corrigir os exercícios, ok? Até lá!